E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as novidades do São Paulo e eu queria muito falar que é sobre o caso do Endrick, né, o menino do Palmeiras que foi para o Real Madrid, vai para o Real Madrid, e aí muitos de vocês me mandaram uns vídeos que estão circulando nas redes sociais do Endrick jogando com a camisa do São Paulo quando ele era mais novo. E aí aquela história, né, do pai que precisava, acho que de R$ 150 para continuar. E o São Paulo abriu mão do Endrick, e hoje ele foi uma das maiores revelações do futebol brasileiro. E a venda dele pode trazer para o Palmeiras mais de 400 milhões. Eu queria muito falar sobre isso, que muita gente me marcou no Instagram, nesses vídeos aí, muita gente comentando, pedindo para eu comentar, e a gente bate um papo aqui. Eu queria muito que você já desse a sua opinião, que você falasse o que você acha disso. Eu vou falar da minha opinião, não sou o dono da verdade, mas eu queria muito falar sobre esse assunto aí. E tem também as novidades do time, Rato, treinamentos, ali a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? Antes, eu gravei um vídeo hoje de manhã falando comentando comentários da eliminação do Brasil, falando da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Então, uns comentários muito bons, meu. Eu queria muito que você assistisse. Tem uns comentários muito... que as pessoas levantaram algumas hipóteses ali muito bacanas. E o comentário das pessoas em relação a Neymar, em relação a Tite, em relação a Fred, em relação a Daniel Alves. Então eu vou deixar na janelinha aqui. Quero muito que você assista para você... E também deixar seu comentário lá, claro. Como a gente faz sempre no vídeo da noite, deixo na janelinha o vídeo anterior, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho para você do Futebol Time, aquele jogo de futebol manager que você pode aproveitar, curtir, se divertir. Confere aí como é que funciona. Pessoal, o Futebol Team é um jogo de gerenciamento de futebol totalmente de graça. Nesse joguinho você pode viver as emoções de uma partida real e jogar campeonatos online. Aí você faz o seguinte, você entra no jogo, cria o seu time, dá até para desenvolver estádio. Aí você reúne jogadores, personaliza seu time, treina seu atleta, coleciona itens, abre pacotes e ainda dá para fazer upgrade e trocas. Faz o seguinte, ó, se registra no link que tá na descrição e você já vai receber 200 pontos de energia como bônus. A gente tá esperando por você, confere lá. Vai estar no primeiro link da descrição, tá, gente? Você olhando para baixo aqui na tela, você já vai ver. Você clica lá e se diverte com o Futebol Time, tá bom? O basquete, deixa eu dar uma informação rápida do basquete. O basquete perdeu. Ontem eu fiquei assistindo o jogo, passei raiva, porque o jogo foi disputado até o final. O São Paulo perdeu no finalzinho pro Cerrado. Partida válida pelo NBB. Agora são 2 derrotas em 11 jogos. A campanha do São Paulo tem sido boa. Foi disputado até o final, mas o Cerrado levou a melhor, venceu por 101-94. Com o resultado, o São Paulo fica na 3ª colocação e o time fica na capital federal, já que amanhã, 3 da tarde, joga contra o Brasília, em jogo válido também pelo NBB, tá bom? O Rato, o São Paulo tá guardando a assinatura do contrato do Rato para anunciar, por isso que não anunciou ainda. Tem umas pendências aí, deve ser resolvida nas próximas horas, eu acho, bom, se bem que no São Paulo a gente nunca sabe, né? Essas pendências e tudo, mas ele deve assinar aí, no máximo ser anunciado na segunda-feira, então... o São Paulo continuou treinando hoje, fez treinos físicos, segundo dia de treinamento. O Igor Gomes e o Nicão participaram normalmente dos treinos, por enquanto indefinidas as situações do Igor Gomes em relação ao Atlético Mineiro, indefinida também a situação do Nicão em relação à ida dele pelo Cruzeiro por empréstimo. O time vai trabalhar sábado e domingo. Os guerreirinhos estão com fome de bola, hein? Não, também só faltava dar folga, né? Os caras começaram a treinar na quarta-feira, só faltava ter folga sábado e domingo, mas olha, os guerreirinhos estão... Ai, meu Deus do céu. Os guerreirinhos estão com fome, hein? Estão fazendo exercício, treinando. Você aguarde os guerreirinhos esse ano. Bom, é o mínimo, né, que se espera. Do time ficou um mês de férias e voltou a trabalhar na quarta-feira. Só faltava ter folga sábado e domingo. E aí, gente, muita gente começou os comentários sobre a Roku no uniforme de treino do São Paulo. As informações que surgiram na imprensa que mais uma vez gerou um mal-estar entre a Adidas e o São Paulo. Porque a Adidas não teria fornecido material para o ano que vem para o São Paulo, mesmo depois das férias, porque vai esperar a chegada da nova coleção. E aí, dentro das informações de bastidores, que dentro da diretoria do São Paulo, os caras não quiseram cobrir a marca, porque ia aparecer alguma coisa de um clube amador. Vocês estão preocupados agora com isso? Vocês estão preocupados em colocar esparadrapo no Roku que vai parecer que é amador? Vocês acham que
Realmente, gente. E a pergunta que eu faço é a seguinte: é uma pergunta de leigo, não é uma pergunta de dono da verdade, não é uma pergunta de leigo. Isso não está no contrato que foi feito com a Adidas? Não está no contrato que tem que oferecer o material, tem que oferecer o material atualizado? Isso não pensaram em colocar no contrato? Então daqui a pouco vai estar o Banco Inter. Eu não consigo entender, juro por Deus. Ah, mas a Adidas não forneceu, então aciona judicialmente, a Adidas cancela o contrato, vai atrás de outra marca. Ou isso não foi pensado? Então agora, enquanto não sair a coleção, vamos colocar em Roku, Banco Inter, MRV, não consigo entender, juro por Deus. E aí, a gente falando de amadorismo, falando de direção, que essas direções que vêm destruindo São Paulo há tantos anos, né? No mínimo 12 anos, aí desde Juvenal, quando rasga o estatuto para o terceiro mandato, a gestão vergonhosa do Aidar, a gestão vergonhosa do Leco, essa gestão do Casares, que para mim também é mais do mesmo. Aí surgiu esse debate todo depois da venda do Endrick para o Real Madrid. O menino, a transação pode gerar 400 milhões de reais pro Palmeiras. O Palmeiras com essa grana faz um centro de treinamento igual de Cotia pro Palmeiras, faz um hotel, faz um campo de golfe pros meninos da base, compra 50 videogames para cada um, só com o dinheiro que vai vender com um moleque. E aí, o Endrick que treinou no São Paulo, e aí essas informações sempre saem na internet, aí alguém desmente, mas o Endrick teria, o pai do Endrick teria pedido ao São Paulo uma grana, uma ajuda de custo de R$150, pelo um trabalho, para ter mais condições do filho dele continuar no São Paulo, e algum gênio do São Paulo, alguém no São Paulo falou, não serve, pode ir embora você, seu pai, pode ir embora. Ele foi pro Palmeiras e se transformou no que se transformou. E aí, chegaram para mim alguns vídeos do Endrick jogando com a camisa do São Paulo, e fazendo gol, e dribles, e não sei o quê, porque, né, o menino ele não despontou agora, de 2 anos para cá, ele, né, geralmente, quando é assim, já é um talento desde criança. E muita gente falou para mim, conversou comigo, falou, Barolo, tá vendo, essa várzea que é o São Paulo, dispensaram o menino, só que essa grana podia pagar mais da metade das dívidas do São Paulo. E eu conversei com algumas pessoas, porque é o seguinte, conversei no Instagram com algumas pessoas lá no Barolo Vídeos, porque é o seguinte, a minha opinião, não sou dono da verdade, quero muito saber a sua opinião, a minha opinião é mais uma opinião. Então eu só quero expressar aqui o que eu tô pensando, porque a gente pode ter todos os defeitos do mundo aqui nesse canal, mas mureteiro a gente não é. Então eu acho o seguinte, foi mal avaliado, lógico que foi mal avaliado, né? Mas você pode falar pra mim, mas Barolo, como é que o cara que avaliou ia saber que o menino ia despontar? Isso foi 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, acho que foi 4 anos atrás, né? 4 anos atrás, então não tinha como avaliar. Beleza, concordo com você, isso pode ser um erro de avaliação, sim. Não, pode ser não. Foi um erro absurdo de avaliação. Você pode perceber também o seguinte, o Cafu foi rejeitado em 8, 9 peneiras. Vários treinadores dispensaram o Cafu. Só estou usando isso como exemplo porque isso pode acontecer. Não deveria acontecer isso, esse erro de avaliação? Não deveria. Sabe por quê? Porque o cara que observou o futebol do Endrick quando ele estava no São Paulo, quero acreditar eu, que não era um dentista, né? Não era um motorista, não era um farmacêutico, não era um cientista político, era um cara teoricamente preparado para identificar talentos. Por isso que ele estava lá, você concorda? Por isso que ele estava lá. Mas vamos supor que esse cara avaliou, mas falou assim, esse menino aí é ruim, hein? Esse menino é ruim, pode mandar embora, beleza. Um péssimo avaliador, um profissional que está no lugar errado. Se ele avaliou que esse menino não jogava bola e dispensou o menino. Essa não é a minha preocupação, sabia? Essa não é a minha preocupação. Sabe qual é a minha preocupação? Esse cara que avaliou, ou quem avalia hoje, ou quem avaliou ontem, ou quem vai avaliar amanhã, será... A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Tá bom, o cara rejeitou o Endrick. Quem que ele aceitou? Quem que ele aprovou? Será que ele aprovou um cara que da cabeça dele era um bom jogador e o Endrick não? Ou será que ele aprovou o filho do diretor que foi treinar lá, o amiguinho do conselheiro, né? Esse Endrick é pobrezinho, manda ele embora, humildezinho. Tem aqui o filho do diretor que né, já estuda inglês, já fala 2 línguas, já tem um staff. O que ele aprovou? Que tipo de jogador que o São Paulo aprova para mandar o menino desse embora?
Porque erro de avaliação não deveria acontecer, mas aconteceu. A minha preocupação, você percebe, é maior, é mais profunda. E aí, se fosse um clube sério, o que eu faria? Se fosse um clube sério, né? O clube que está preocupado com essa categoria de base, que é a categoria de base que investe 30 milhões por ano nas categorias de base, faria uma investigação. Não é caça às bruxas, uma investigação. Peraí, gente. A nossa estrutura aqui deixou passar um jogador que foi vendido por 400 milhões. Tá bom, foi lá atrás. Mas isso tá acontecendo agora? Será que isso tá acontecendo agora? Vamos conversar com as pessoas da base? Vamos conversar com quem saiu da base? Com quem hoje não faz mais parte? Vamos analisar com carinho para ver se esse tipo de erro, pra gente evitar que esse tipo de péssima avaliação aconteça de novo? Porque aí, gente, é um trabalho de gestão, né? É um trabalho de gestão. Será que o cara que recusou o Endrick e aprovou outro jogador trabalha ainda no São Paulo? Qual seria a justificativa que esse cara deu para não 150 reais pro pai dele? Não, dispensa. Qual foi a justificativa? Como é que funciona isso no São Paulo? A gente nunca vai saber, porque de transparência essa gestão não tem nada, né, gente? Isso aí é papo pra boi dormir. Mas será que isso pode acontecer outra vez? E para mim a grande preocupação é essa. Será que no São Paulo, será que nas categorias de base do São Paulo jogam os melhores? Será que nas categorias de base do São Paulo em Cotia treinam os melhores? São aprovados os melhores? Será que o cara que tá lá, o moleque que tá lá é porque ele é bom de bola? Não é porque ele é parente de fulano, amigo de fulano, já tem um empresário que tem um conhecimento lá dentro. Eu gostaria muito, como torcedor, não é um cara que tem um canal, não, eu gostaria, como torcedor, que os caras lá do São Paulo explicassem isso. Viessem a público explicar. Porque quem saiu, quem tá, não vai falar. Quem tá lá dentro das categorias de base não vai contar os podres, até porque, né, o cara tem medo de perder o emprego. Quem saiu talvez pudesse contar. A gente teve recentemente gente que administrava as categorias de base que saiu do São Paulo. O Malek saiu. Esses caras poderiam contar pra gente, pra torcida, como é que funciona as categorias de base do São Paulo. A gente nunca vai saber. O que a gente sabe de verdade é que o menino que passou pelas categorias de base do São Paulo foi vendido por 400 milhões. E vai ficar no Palmeiras até ele completar 18 anos, até 2024. Ou seja, ele rendeu uma grana absurda, uma fortuna, e ainda vai continuar oferecendo ao Palmeiras, o clube que o formou, ainda o futebol dele, que tende a crescer cada vez mais. Enquanto isso, a gente perde Luizão de graça, a gente vende jogadores por preço de banana, por uma questão de administração, por uma questão de gestão, que eu acho que é o grande problema do São Paulo há anos. E não é à toa que as categorias de base do São Paulo não ganham mais nada. Não é à toa, gente. Então, eu acho que esse caso pode servir de alerta para essa diretoria, para que isso nunca mais aconteça, para que se olhe com mais carinho para as categorias de base. Mas essa é só a minha opinião. Amanhã eu tô de volta, quero muito saber a sua, o que você pensa sobre isso. E aí, por exemplo, avaliações, né? Você avaliou mal o moleque. Você avaliou mal no profissional não ter vendido o Léo Pelé pro clube francês quando fizeram a proposta para ele agora. Porque agora a proposta sumiu, não apareceu mais ninguém. A gente podia ter vendido o Igor Gomes, também avaliaram mal, porque esperaram faturar mais. A gente perdeu uma grana, agora o menino vai sair de graça. Gestão, gente, gestão. Não tem muito mistério, é gestão, é profissionalismo, gestão. Sabe a história da Roku, sabe isso? É isso. É isso que a gente tá falando. Deixa seu comentário aí. Amanhã eu volto. Amanhã tem a disputa do terceiro e quarto da Copa do Mundo. Eu vou gravar vídeo depois, umas 5, 6 horas o vídeo tá no ar, falando um pouquinho desse jogo e também a gente se despedindo da Copa do Mundo e também falando sobre as notícias do São Paulo, tá bom? Saiu novidade sobre o Mundial, vai ter um outro formato, por isso que eu falei, quem viu essas taças aqui, quem viu, eu acho, mas amanhã a gente conversa mais, tá bom? Faça sua inscrição no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo e a gente vai conversando e amanhã a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau!